O que é difícil para você e o que é impossível para você dentro da sua concepção, dentro do seu entendimento? O que na sua vida é difícil e o que na sua vida é impossível de acontecer? Você sabe que existe uma distância quilométrica entre o difícil e o impossível e que muitas vezes isso está ligado à nossa concepção, ao nosso entendimento, à nossa forma de enxergar. Muitas coisas que de repente você considera como impossíveis, na verdade, elas não são impossíveis, elas são difíceis. E elas são muito difíceis muitas vezes, mas você cria, nós criamos uma concepção de impossibilidade a muitas coisas, né, que na verdade só são impossíveis por conta justamente da nossa criação, da nossa forma de enxergar, do nosso ponto de vista, das nossas referências. Muitas vezes nós consideramos as coisas como impossíveis justamente porque nós não temos a referência da possibilidade ou nós não temos a capacidade de acreditar que nós podemos realizar coisas que aparentemente são impossíveis, mas que no fundo, na realidade, elas só são difíceis, elas só são muito difíceis. Isso é um dos grandes entraves, né, de nós, das nossas vidas. Isso é um dos grandes entraves das nossas vidas quando nós determinamos para nós mesmos que alguma coisa que a gente queira fazer, que alguma situação da nossa vida, que alguma circunstância em que nós, de repente, tenhamos desejo de viver, em alguma situação que a gente gostaria de viver na nossa vida, a gente estabelece como impossível. Nós estabelecemos como isso é impossível. E a partir desse momento, nós estamos criando as nossas limitações. Nós estamos criando nós mesmos os impedimentos os impedimentos que não nos deixam viver situações muito legais, situações muito bacanas, situações completamente diferentes das situações que nós vivemos no momento presente, justamente porque nós consideramos aquilo que é muito difícil, como algo impossível. Impossível é uma palavra muito forte. Impossível é uma palavra muito forte. Na realidade, aquilo que é impossível, né? Aquilo que não é possível, existe uma categoria de coisas, uma categoria de circunstâncias, né, que não são este espectro, esse mundo todo de coisas que nós consideramos impossíveis, né? Tem uma frase do Charlie Chaplin, eu acho até que eu já falei aqui, mas vale a pena repetir, que ele diz assim, que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades, pois lembrai-vos de que as maiores proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível. Existem coisas na sua vida que parecem impossíveis, mas na verdade não são. Na verdade, elas só são difíceis. Mas se você se eu estabeleço algo como impossível, eu estou transformando algo muito difícil em algo impossível. E aí é óbvio que eu não vou conseguir realizar, que eu não vou conseguir viver, que eu não posso simplesmente almejar, desejar algo que eu mesmo estabeleço como impossível. Não existe essas circunstâncias todas de impossibilidades. Não existe algo que é muito difícil, que nós podemos até considerar como impossível, que os nossos esforços, que a nossa força de vontade, que o nosso desejo, que a nossa intenção, que a nossa raça, que a nossa garra não transforme como possível. É muito possível. Existem coisas que você considera, que eu considero como impossíveis, que são muito possíveis, muito verdadeiras e muito reais. Nós só temos que simplesmente, em primeiro lugar, descaracterizar a impossibilidade, né? Descaracterizar o muro das impossibilidades que nós construímos para nós mesmos. Nós estabelecemos os limites, nós estabelecemos, né, as nossas próprias limitações quando nós estabelecemos
que tal coisa, tal vida, tal possibilidade pra gente é impossível. Não é impossível, tá? Vou te falar que não é impossível, que tem muita coisa na sua vida, muita coisa mesmo, que você considera como impossível, que na verdade não é impossível. É muito difícil, pode ser muito difícil para você, pode até ser mais difícil do que para outras pessoas. Para você pode ser algo que é tão difícil, tão difícil, tão difícil que você considera impossível. Mas não use essa palavra. Não use essa palavra, porque essa palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra muito pesada para você estabelecer na sua vida. E o que acontece quando você estabelece a impossibilidade na sua vida? Você simplesmente se limita, você deixa de ter a oportunidade, a chance que você vai se dar para transformar a história da sua vida, para se transformar numa pessoa muito melhor do que você hoje está, numa pessoa muito mais completa, numa pessoa muito mais evoluída, numa pessoa muito mais capaz de realizar e de vencer desafios do que hoje você está. A partir do momento em que você tira essa palavra impossível da sua cabeça e começa a transformar ela em muito difícil, transmuta impossível para difícil, muito difícil, você já está abrindo a porta de uma possibilidade, você já está abrindo as condições necessárias que você pode vir a ter para batalhar, para correr atrás, para botar todos os seus esforços, para botar toda a sua força, toda a sua garra neste projeto de vida, nesta transformação pessoal que você vive a partir do momento em que você ganha, vence e ultrapassa as barreiras das limitações que muitas vezes são criadas por nós mesmos, nós estabelecemos coisas como impossíveis, que na verdade não são impossíveis, não são mesmo, existem coisas na sua vida que você tem total capacidade, total possibilidade de conseguir vencer, de conseguir transformar, de conseguir ultrapassar essas barreiras, mas se você estabelece o impossível como uma realidade para você e para sua vida, eu só tenho a lamentar, porque você simplesmente está está impondo os limites para você. E isso mostra o seu desconhecimento, o meu desconhecimento a respeito de quem somos nós. Nós, na verdade, somos seres divinos. Nós somos um corpo espiritual, um ser espiritual, vivendo num corpo físico, com uma mente e um corpo físico capacitados a operar os desejos e as vontades desse corpo, desse ser espiritual. Nós temos a capacidade da criação, nós temos a capacidade da força do pensamento, nós temos a capacidade de operar em função dos nossos pensamentos, em função das nossas intenções, em função das nossas criações. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, então nós criamos. Se você cria um cenário de impossibilidades para você, você está simplesmente criando o impossível. É isso que está acontecendo, você criou o impossível. Não é que o negócio é impossível, não é que transformar quem você é, como você pensa, como você sente e a sua realidade hoje, as suas circunstâncias são impossíveis de acontecerem. Você está criando o impossível e da mesma forma, e essa é a notícia boa, da mesma forma como você cria o impossível, você pode descriar o impossível e criar o possível. Pode ser difícil, pode ser muito difícil, mas impossível não é. Impossível não é. Existem muito poucas coisas que a gente considera como impossíveis, realmente impossíveis. Na verdade, isso não passa de um processo de criação nossa. Nós estamos criando os piores cenários, as piores dificuldades, nós botamos foco nas nossas dificuldades, nós botamos o foco e a atenção naquilo que nós não conseguimos fazer, naquilo que nós não temos força, ou achamos que não temos força, achamos que não conseguimos fazer, nós botamos o foco ali e consideramos, então taxamos aquela situação, aquele desafio a ser enfrentado, aquela necessidade que nós, no fundo, sabemos que temos de mudança, de mudar, de quebrar os vínculos como impossível. Isto é impossível. Por exemplo, eu pego muitos casos de pessoas que falam, não, isso para mim é impossível, Pedro, isso para mim eu não consigo, isso para mim não dá. Não é que não dá, não é que é impossível, é simplesmente difícil, mas você tem dentro de você todos os recursos necessários para vencer a maior parte das impossibilidades que você considera como sendo verdadeiras e como sendo reais.
justamente porque você cria essas impossibilidades, porque você cria na sua cabeça que você não tem condição de realizar essas coisas, mas na verdade você pode criar diferente, porque você é a imagem e semelhança do Criador, todos nós somos a imagem e semelhança do Criador, então vamos criar diferente, vamos criar o difícil, vamos criar o muito difícil, vamos criar o é difícil, é muito difícil, porém, se eu me esforçar, se eu cair para dentro, se eu for com vontade, se eu me apaixonar pelo resultado, se eu me apaixonar pela pessoa que eu vou me transformar, se eu vencer isso que parece impossível, mas na verdade é muito difícil, se eu me apaixonar, se eu criar um amor muito grande pelo resultado final daquilo que eu vou vencer enquanto desafio imposto na minha vida, então isso já me dá força, isso já me transforma numa potência, numa força para vencer aquele desafio. Eu só consigo vencer os desafios, lembra? Se eu me apaixono pelo resultado final, se eu me apaixono por aquilo que eu quero, pelo resultado do fato de eu ter vencido as minhas limitações. Pensa bem, se você tem limitações, se você tem dificuldades que você considera impossíveis de serem vencidas na sua vida, começa criando diferente, começa criando uma possibilidade, começa criando a sua forma de enxergar o resultado final. Se você cria na sua cabeça como você vai estar, como será o resultado final, qual as consequências positivas de você ter vencido os desafios, qual as consequências positivas de você ter vencido as suas limitações, quais são as consequências positivas de você ter enfrentado e vencido as limitações que hoje você considera como impossíveis, mas que na verdade só são muito difíceis. A partir do momento em que você criou essa imagem, que você criou esse sentimento, esse entendimento do resultado positivo, das consequências positivas de você ter enfrentado e almejado chegar lá, e você ter enfrentado, vencer as barreiras e as dificuldades e as limitações que você mesmo impôs para você. Pensa bem, você se apaixona por aquilo, você quer aquele resultado, você quer aquela história, você quer se transformar naquela pessoa, você quer se transformar numa pessoa mais capaz, você quer se livrar desse problema que você vive hoje, você quer se livrar dessa limitação que você vive hoje, seja ela de qual forma for, de qual âmbito for do espectro total da sua vida. Pode ser do âmbito da prosperidade, pode ser do âmbito profissional, pode ser do âmbito pessoal, pode ser do âmbito emocional, de problemas emocionais que você tem, de dificuldades emocionais que hoje você está enfrentando. Mas se você se apaixona pelo resultado, se você se encanta com as consequências positivas, quais são as consequências positivas de você ter vencido as suas limitações? Escreve isso se você puder. Pega um papelzinho, pega uma caneta, escreve quais são as consequências positivas de eu ter vencido esse problema, como eu me sinto. Como eu me sinto hoje depois de eu ter vencido as limitações? Como eu me sinto hoje se eu estiver aumentado as minhas possibilidades de prosperidade? Como eu me sinto hoje depois de eu ter vencido as minhas barreiras e limitações emocionais, mentais? Como eu me sinto hoje depois de ter resolvido sair das circunstâncias das quais eu vivo hoje que não me agradam? Como eu me sinto? Quais são os resultados positivos? Como eu vou estar depois de ter vencido essas barreiras e essas limitações? Você vai se apaixonar pelo resultado. A partir do momento em que você se apaixona pela forma como você está depois de ter vencido esses problemas, essas dificuldades, essas barreiras que nós impomos para nós mesmos, quando você viaja, imagina e começa a enxergar quais são as consequências positivas, como você se sente, como você está, depois de você ter vencido barreiras que você criou, a partir do momento em que você estabelece coisas como impossíveis, a partir do momento em que você se apaixona por isso, você ganha força necessária para enfrentar e para derrubar barreiras e circunstâncias que você estabeleceu como impossíveis. A partir do momento em que você cria essa paixão dentro de você, que você cria o amor pelo resultado, por quem você vai se transformar, em quem você vai se transformar quando você tiver vencido isso, em quem você vai se transformar depois que você tiver ultrapassado essas barreiras. É a partir daí que o impossível se torna difícil, mas possível. É a partir daí que você destrói o muro da impossibilidade e começa a transformar aquilo que você achava que era impossível numa coisa
coisa possível, numa coisa que realmente, se você se dedicar, se você correr atrás, se você se esforçar, porque você vai se esforçar uma vez que você está apaixonado, apaixonada pela pessoa que você vai se transformar, por quem você vai se transformar depois disso, pela circunstância em que você vai viver depois disso, pelos problemas que você vai ter solucionado, pelos problemas que você vai ter abandonado depois de você ter enfrentado aquilo que você considerou difícil. A partir do momento em que você está apaixonado, apaixonada por esse resultado, por essas consequências positivas, aí você ganha força para o enfrentamento, aí você ganha força para partir para dentro, aí você ganha força para ultrapassar as barreiras daquilo que você considerava impossível, mas que na verdade não eram impossíveis, era só uma questão da sua forma de pensar, da sua mentalidade, do seu potencial de criação que estava direcionado para um lugar negativo, estava direcionado somente para enxergar os problemas, as dificuldades. Você tem que deixar de enxergar, de botar foco nos problemas, nas dificuldades, naquilo que constrói a certeza da impossibilidade na sua cabeça e começar a criar e começar a enxergar os resultados e as consequências positivas de você ter vencido barreiras e limitações e circunstâncias que hoje tomam conta da sua vida, porque a vida é mutável, tudo é movimento, tudo está em movimento. A partir do momento em que você se põe em movimento, a partir do momento em que você toma atitudes, toma decisões, age em direção a vencer, a ultrapassar as barreiras das limitações que nós criamos para a nossa vida, a partir do momento em que nós nos apaixonamos pelas consequências positivas, nós ganhamos esta força, nós ganhamos esta potência. Então é tudo uma forma de você ver, é tudo a forma como você enxerga, é tudo a forma que depende da sua perspectiva, de enxergar as coisas. A partir do momento em que você tira o foco, tira a atenção dos problemas, das dificuldades, das limitações que você vai ter que enfrentar, que você considera impossíveis, que você considera como maiores do que as suas possibilidades, que você considera maior do que os seus recursos naturais, você simplesmente foca no outro lado, você simplesmente foca nas consequências positivas. Não seria muito bom? Você não se sentiria muito bem resolvendo essas coisas, esses problemas que de repente você está vivendo hoje? Não seria muito gostoso, muito prazeroso? Você não se sentiria muito feliz se você vencesse limitações de circunstâncias que te prendem à sua vida hoje em dia? Você não se sentiria muito feliz, você não se sentiria muito bem se você conseguisse vencer desafios que hoje transformam a sua vida num arrastar de tristezas, de angústia, de ansiedade, de medo e de outras coisas todas? Não seria muito legal se você explodisse por dentro de você de felicidade, que você saísse desta semente ou desta gaiola que nós construímos para nós mesmos através do momento em que nós impomos para a gente esta visão limitada de quem somos nós, dos nossos potenciais e das circunstâncias que nos cercam? Não seria muito interessante? Você não se sentiria muito bem? Este é o princípio do vencimento das circunstâncias e das limitações que nós nos impomos. Este é o princípio. É quando você começa a enxergar o resultado. É quando você começa a enxergar como seria bom, como seria legal, como seria prazeroso, como você se sentiria bem com você mesmo, como você se sentiria bem com você mesma, como você estaria radiante, feliz, emocionado, emocionada, sabendo que por sua condição, pelos seus recursos pessoais, você foi lá, batalhou, lutou, caiu, levantou, teve garra, tentou de novo, tentou mais uma vez e você conseguiu vencer as barreiras daquilo que você anteriormente considerava como coisas impossíveis de serem realizadas. Não existe esse tanto de impossibilidades mesmo, ainda mais para um ser divino, ainda mais para uma pessoa que na verdade tem uma estrutura humana formatada por um ser espiritual, uma mente capacitada, um cérebro que pode se desenvolver
e pode expandir muito além da sua imaginação, muito além daquilo que você acha que você pode. O seu cérebro, ele tem um potencial de expansão muito grande, muito grande. Nós usamos muito pouco do nosso cérebro, e do pouco do nosso cérebro que nós usamos, muitas vezes nós, por não nos pormos em desafio, por não acreditarmos no nosso potencial, por não investirmos mais nos desafios a serem enfrentados, nós ainda usamos menos ainda dos nossos recursos cerebrais, nós desenvolvemos menos ainda dos nossos recursos cerebrais, as suas emoções, os seus sentimentos, aliado aos seus pensamentos, tudo isso e mais a sua estrutura física, tudo isso lhe confere uma capacidade de resolver coisas que você hoje nem imagina que você tem essa capacidade, nem imagina que você tem esse potencial. Na verdade, o não entendimento de quem somos nós, de quais são os nossos potenciais, de quais são os nossos recursos, é que estabelecem, nos ajudam a estabelecer as nossas limitações e o nosso taxar de coisas que pra gente são impossíveis. Não tem esse tanto de impossibilidade na sua vida, não tem esse tanto de impossibilidade mediante os recursos que você tem enquanto ser humano. Não existe esse tanto de coisas impossíveis que você considera que existam na sua vida. Não há circunstância na vida da gente que nós não possamos, através da nossa força de vontade, dos nossos pensamentos direcionados para o lugar correto, da nossa capacidade de criação, da nossa força espiritual, da nossa força de vontade, da nossa força física, que nós não possamos vencer, que nós não possamos transformar em realidade. Nós temos a capacidade de transformar muitas coisas que são impossíveis em possíveis. Como diria o Charlie Chaplin, a história da humanidade nos mostra isso, nos prova isso. Muitas pessoas, e se você quiser recorrer aí a uma pesquisa na internet, tão simples quanto nós dois, tão simples quanto eu e você, com tantas dificuldades ou muito maiores do que as minhas e do que as suas, venceram barreiras completamente difíceis, venceram barreiras que eu e você consideraríamos impossíveis. Muitas pessoas conseguiram isso, não é porque são diferentes, é porque simplesmente fizeram uso do seu potencial enquanto estrutura humana, fizeram uso do seu potencial de criação, pensamentos, sentimentos, alma, coração, corpo físico, mente, fizeram uso desses potenciais que estão aí dispostos e disponíveis para todos nós. Ah, Pedro, mas eu não consigo. Ah, mas para mim é muito difícil. Ah, mas eu não tenho essa capacidade. Você está estabelecendo essa verdade. Lembra que você está estabelecendo isso. Isso é uma crença que você estabelece como uma verdade. Pedro, isso para mim é impossível. Você está estabelecendo essa crença. Pensa sobre isso, por favor. Pensa muito sobre isso. Você está estabelecendo essa verdade. Você está estabelecendo essa verdade. A partir do momento em que você diz assim, isso para mim é difícil, é muito difícil, mas é possível. É possível. Porque se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, aí isso se torna possível. O difícil, na verdade, a dificuldade está no enfrentamento do eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, muitas vezes você prefere se impor à impossibilidade porque você não quer enfrentar, não quer cair para dentro, não quer mergulhar em tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, esforço, garra, vontade, uso das suas capacidades, uso das suas forças, estruturas e potenciais da sua estrutura humana. E a partir do momento em que nós nos negamos a cair para dentro, a buscar e a correr atrás, então a gente dá o pretexto, a desculpa de que isso é impossível. É uma excelente desculpa. É uma excelente desculpa. Isso aí é uma desculpa que te tira, né, completamente a responsabilidade da condução do filme da história da sua vida. Isso nos tira a responsabilidade de nós termos que batalharmos, cairmos para dentro e fazermos aquilo que deve ser feito na hora que deve ser feito, de nós não protelarmos as decisões que nós temos que tomar, de nós não adiarmos
as coisas que nós temos que fazer, de nós não termos que nos esforçar para desenvolver os nossos potenciais que nós temos dentro de nós e que nós temos que desenvolver para que nós possamos avançar e vencer os desafios e as barreiras impostas, muitas vezes impostas por nós mesmos. Que excelente desculpa, é impossível. Pronto, é impossível, nós tiramos do mundo real, do mundo verdadeiro, do mundo terreno e jogamos lá para frente. É tão impossível quanto hoje eu querer pisar em Marte. Se eu quiser pisar em Marte hoje, realmente isto é impossível, praticamente impossível. Não vou nem dizer que é impossível, porque vai que tem um jeito, vai que tem uma solução, mas é praticamente impossível. Então, quando eu estabeleço isso é impossível, eu simplesmente estou tirando das minhas costas a minha responsabilidade em solucionar o problema, em solucionar a limitação que eu mesmo impus para mim. Eu falei, é impossível, então não dá. Se não dá, não tem jeito. Muitas vezes, gravando novela, passei por 500 situações assim, mas 500 situações assim, em que a gente chegava em final de horário, faltando ali 1 hora para terminar o horário, e quando termina o horário você tem que parar a gravação, você tem que parar o trabalho, enfim, tudo mais, né? E de repente tem um sem número de cenas lá, umas 10, 15, 5, 8, 3, 4, dependendo da complexidade, dependendo do tamanho das cenas, e cansei de escutar as pessoas me falando, Pedro, isso é impossível, Pedro é impossível, Pedro não vai dar, Pedro é impossível. O impossível é maravilhoso, o impossível tira da gente a responsabilidade. Eu falava, não, nós vamos fazer, nós vamos tornar o impossível possível. Nós vamos fazer o impossível se tornar possível. E aí a gente vai lá e cansava de fazer, e eu adorava quando fazia, porque eu falava, você não disse que era impossível? Ah, não, mas aí tal, não sei o quê. Não, mas aí realmente... Aí você fala, não, você disse que era impossível. Impossível é uma coisa que não é possível, de forma nenhuma, que não tem nenhum jeito de se tornar possível. O impossível é algo que não abre espaço para nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Então pensa bem aí, quais são as coisas que você considera impossíveis de serem realizadas na sua vida, que exatamente não abrem sequer 1 milímetro de possibilidade, não tem um fio de possibilidade, né? Troca o impossível pelo é difícil. Troca o impossível pelo é difícil, porque o é difícil, pelo menos, ele é mais verdadeiro, ele impõe uma verdade maior, ele impõe uma clareza maior. É difícil, é muito difícil. Muitas vezes tem problemas e circunstâncias que nós passamos nas nossas vidas que são muito difíceis, muito mesmo. Porém, o difícil, ele tem uma abertura de algumas possibilidades que você pode cair para dentro, algumas aberturas, algum percentual de possibilidades que, se você se esforçar, se você cair para dentro, se você mergulhar de cabeça, se você procurar uma solução, você vai acabar encontrando. Lembra que quem procura acha. Quem não procura não acha, não tem jeito. Se eu ficar sentado, parado e resolver que a minha vida vai ser muito melhor, que eu vou me desenvolver muito, que eu vou evoluir muito, sentado numa cadeira o dia inteiro sem fazer nada, isto é impossível, né? Isto é praticamente impossível, né? Se eu quiser que a minha vida melhore, se eu quiser me transformar numa pessoa melhor e não enfrentar desafios, e não enfrentar barreiras, e não vencer desafios, e não vencer barreiras, você pode ter certeza que isso é praticamente impossível. É praticamente uma pessoa que não corre atrás, que não se esforça, que não cai para dentro, que considera tudo impossível sair das circunstâncias em que ela vive hoje. Isso sim é impossível. É impossível você considerar algo impossível e sair das circunstâncias que hoje te prendem. Muitas vezes circunstâncias que nós mesmos criamos para nós. Muitas vezes circunstâncias em que nós nos impomos, né, por justamente considerar a solução e as saídas, né, possíveis como impossíveis. Então, pensa bem sobre o uso dessa palavra, porque as palavras têm muita força. As palavras determinam muito daquilo que acontece na vida da gente. A partir do momento em que nós escolhemos palavras para determinar aquilo que nós vivemos, na verdade nós estamos encapando os nossos pensamentos. As palavras são as vestimentas dos nossos pensamentos. Nós vestimos os nossos pensamentos pelas palavras. Então, se eu considero alguma coisa impossível, ou seja, não há nenhum percentual de possibilidade, zero
de percentual, de possibilidade de eu solucionar uma circunstância ou uma dificuldade. Eu estou estabelecendo essa verdade. Através do meu pensamento, eu expus essa verdade. Através da palavra, eu consigo enxergar a forma como eu estou pensando. E a forma como eu estou pensando é muitas vezes aquilo que me põe em dificuldade e muitas vezes aquilo que me tira da dificuldade. Tudo parte do pensamento, tudo parte da criação, tudo parte do seu potencial de criação. Se você cria uma possibilidade na sua cabeça, no seu pensamento, se você cria a chance que você pode ter de virar o seu jogo, de se transformar, de transformar a história da sua vida, de se transformar numa pessoa mais capaz, mais confiante, mais realizada, uma pessoa que venceu desafios, que venceu limitações, que venceu condições desfavoráveis, se você cria esse pensamento dentro de você, você já está com metade do caminho feito, você já está com um grande passo dado em direção à solução dos seus problemas. E a partir do momento em que você começou a intencionar pensamentos e criações na direção da solução do problema, para pensar. Para pensar. Será que não tem realmente nenhuma possibilidade? Será que realmente não tem nenhuma saída? Será que realmente não tem nenhuma escapatória? E se tiver? E se tiver uma saída? E se tiver algo que você possa fazer, que possa te tirar das circunstâncias em que você vive atualmente? E se tiver algo que você de repente não está conseguindo enxergar ainda e que possa te tirar do problema em que você vive, da circunstância em que você vive, começa a pensar, abre o escopo de possibilidades, porque se tiver uma possibilidade, se tiver uma chance, se você puder fazer algo por você que te tire dessa circunstância, dessa limitação que você mesmo criou, que você mesmo impôs para você, ou que as circunstâncias externas nos impuseram, mas que nós reforçamos as circunstâncias externas a partir do momento em que determinamos que a solução é impossível. Mas se tiver uma solução, se tiver uma saída, se você encontrar uma saída, trabalhar nela e de repente amanhã sua vida ficar muito melhor. Você já pensou nisso? Se tiver uma solução, para isso você precisa pensar de uma forma livre, de uma forma aberta. Você precisa enxergar as coisas de uma nova perspectiva, de um novo campo de visão. Abrir o seu campo de visão e começar a enxergar de uma forma diferente. Porque se tiver uma solução, se tiver uma saída, você vai querer entrar nela, você vai querer passar por ela. Porque o resultado, as consequências de você ter vencido as condições negativas que são impostas para você, se você ter vencido, se você conseguir vencer as consequências positivas na sua pessoa, em quem você é e nas circunstâncias em que você vive, vão ser muito legais, vão ser muito boas. Você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito bem. Você vai falar para você mesmo, eu venci, eu consegui. Aquilo parecia impossível, mas na verdade não era tão impossível assim. Era possível, porém difícil. Então, a forma como você enxerga, a forma como você pensa, a forma como você se expressa, tudo isso ajuda a engaiolar a gente dentro de condições impossíveis, teoricamente ou pela nossa perspectiva impossíveis, ou nos liberta e nos põe em nos põe num lugar de realização, de crescimento, de transformação pessoal. Dependendo da forma como você enxerga, dependendo da forma como você cria e como você pensa e como você se expressa e, consequentemente, como você sente, coisas que hoje aparentemente são impossíveis são absolutamente possíveis, e a partir desse input inicial você consegue transformar a história da sua vida, porque você vai transformar quem você é por dentro. Quando você começa a pensar diferente, enxergar diferente, criar diferente, se expressar de uma forma diferente e, consequentemente, sentir de uma forma diferente, você simplesmente está mudando o seu lugar de existência no universo.
você está mudando a sua condição de vida, porque você está se transformando por dentro. Então é isso que eu queria te sugerir nessa conversa de hoje. Se transforme por dentro, para que você possa transformar o impossível em possível. Se transforme por dentro através da forma como você pensa, como você cria, como você enxerga as coisas e como você se expressa. Tenha muito cuidado ou muita atenção pela forma como você se expressa, porque a partir do momento em que você determina verdades para você, você mesmo pode estar impondo barreiras e limitações que não são verdadeiramente impossíveis, como muitas vezes nós gostamos de nos expressar através desse termo forte, muito pesado. Quem disse que é impossível? Quem falou para você que é impossível? Quem disse que você não tem recursos, potenciais, capacidade e habilidade que, se desenvolvidas através do seu esforço, através da sua vontade, através da sua intenção e principalmente através da sua forma de enxergar e de pensar, você não consiga vencê-las? Quem disse isso para você? Que não existe possibilidade de vencer as circunstâncias e as condições das quais hoje você se sente preso, você se sente presa. Quem falou para você isso? Foi você que determinou. Não foi ninguém que te falou. Foi você que determinou. Então determine diferente. Pense diferente, enxergue diferente, se expresse de uma forma diferente e você vai ver como essa transformação que você vai causar dentro de você vão te pôr no lugar de ser uma pessoa que você almeja ser. Uma pessoa mais capacitada, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, completamente diferente dessa versão limitada que hoje você consegue enxergar sobre si próprio, sobre si própria. Transforme essa visão sobre você, transforme esta pessoa. Você está se enxergando de uma forma muito limitada, por isso coisas difíceis parecem impossíveis. É a forma como você se enxerga, é a forma como você enxerga as situações e as condições à sua volta. Tudo é a forma como você pensa, como você se enxerga e, consequentemente, como você se expressa. A partir do momento em que você muda isso, você está mudando quem você é. Você vai transformar quem você é num novo ser humano, numa nova pessoa, num novo eu. Para esse seu novo eu, para esse novo personagem que você vai viver no filme da sua vida, você tem mais capacidade, você tem mais potencial, você tem total condições de vencer barreiras e limitações que muitas vezes, pela nossa forma de pensar, de enxergar e de se expressar, nós mesmos nos impomos para a gente. E assim nós limitamos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E acabamos também comprometendo a nossa forma de viver, vivendo em sofrimento, em dificuldade, quando nós poderíamos estar vivendo em estado de felicidade, de alegria, de amor absoluto e de bem-estar absoluto. Você não gostaria de viver assim? Você não gostaria de viver nesse lugar mais gostoso, mais confortável, de felicidade, de alegria? Então mude a sua forma de pensar, de enxergar e de se expressar. Comece, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Você pode fazer isso se você se esforçar um pouco e começar a abrir a tua mente, começar a abrir a sua cabeça, começar a abrir a sua capacidade de enxergar, principalmente se enxergar e enxergar a realidade que nos é imposta, muitas vezes uma realidade difícil, uma realidade muito difícil, mas que vencê-las pode não ser tão impossível assim quanto você está achando que é. A recomendação do nosso filme de hoje é um filme maravilhoso, chama-se A Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo é a história do físico Stephen Hawking. Esse cara foi tomado por uma doença degenerativa, né, que o impedia de se movimentar, de se expressar, de falar, e etc, etc, etc. E apesar de tantas limitações que lhe foram impostas, de tantas dificuldades que lhe foram impostas, que para muita gente se tornaria impossível fazer o que ele fez,
O que esse cara conseguiu fazer? Ele conseguiu criar formas de se comunicar, o cérebro dele estava funcionando ainda muito bem, foi a única coisa que realmente funcionava muito bem ali dentro dele, o espírito dele, o ser espiritual dele funcionava plenamente, porque afinal de contas ele estava vivo, né? E quando há espírito, há vida, né? E ele conseguiu revolucionar a humanidade através dos seus conhecimentos, através dos seus estudos, né? A história do Stephen Hawking, que é contada nesse filme, A Teoria de Tudo, é a história de uma pessoa que transformou algo muito difícil, aparentemente impossível, que para muitas pessoas seria determinado como impossível, em algo possível. Então, muito obrigado ao Stephen Hawking aí por ter vencido as suas barreiras, vencido as suas limitações e transformado em possível aquilo que muitas pessoas achariam que é impossível, e poder deixar um legado para a humanidade de conhecimento fabuloso. O filme é lindo, o filme é maravilhoso, e se eu fosse você, eu assistiria, porque você vai começar a mudar a sua forma de enxergar e os seus conceitos sobre o que é impossível e o que simplesmente é difícil. É difícil, tem jeito. Impossível não tem jeito. Muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado por isso, e dê um ponto de virada na história do filme da sua vida. Isso não é impossível de ser feito. Você pode se transformar por dentro, você pode se transformar numa nova pessoa, num novo ser humano. Você pode, a partir do momento em que você se transforma, dar um lindo ponto de virada na história da sua vida. Faça isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim pra gente, ó, daqui para frente, continuar vivendo é impossível. Corta!